e a promessa chegou. Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Queria que todos ficassem de pé mais uma vez, por isso que eu pedi para você sentar só um pouquinho. A gente vai fazer a leitura todos juntos. Eu queria pedir encarecidamente, eu sei que as crianças saíram, algumas pessoas ficam preocupadas e tal, mas eu queria pedir que durante os próximos 35 minutos, por favor, ninguém andasse, ninguém saísse. Vamos ficar juntos para a gente poder receber tudo que Deus tem para nós essa manhã. Então vamos pedir toda a reverência possível e eu quero pedir aos meus diáconos que possam me ajudar nisso, por favor. Atos capítulo 2, vamos ler juntos. Você tem essa passagem na Bíblia, mas hoje eu quero que a gente leia junto, usando a mesma versão que é a NVI, então vamos ler juntos, por favor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Queria que você desse a mão a alguém que está perto de você, e o objetivo é somente para nós estarmos unidos em oração nesse momento. Pai, a Tua palavra diz que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Assim como em Pentecostes, nós estamos todos reunidos neste lugar. Oramos, Senhor, que o Teu de repente venha sobre nós, como um vento, como um som muito forte. Assim como Tu encheste toda aquela casa 2000 anos atrás, encha esta casa com o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que encheu todos que estavam assentados. O Teu povo vai assentar para ouvir a Tua palavra. Mas eu oro, Senhor, que da mesma forma que lá em Pentecostes eles estavam sentados e encheram e foram cheios do Espírito Santo, que nesta manhã aqui em São Francisco, aqui nesta casa e aonde a palavra de Deus está chegando, todos possam ser cheios do Espírito Santo. Pai, eu oro que línguas venham sobre nós, que possam pousar sobre a nossa cabeça, e eu oro, Senhor, que Atos 2:4 se faça real nesta manhã, porque a promessa chegou. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Eu oro nesta manhã que todos sejamos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém, por favor. Podemos sentar. O que nós vimos essa manhã nesse vídeo e o que nós lemos em Atos 2:1-4 é comumente chamado de o batismo no Espírito Santo. Por que essa experiência é chamada de o batismo no Espírito Santo? Porque esta é a forma que Jesus chamou este acontecimento. Semana passada nós cobrimos o capítulo 1 de Atos, e o capítulo 1 de Atos é quando Jesus faz a promessa. Em Atos 1, 4 e 5, Jesus diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com ou em água, mas depois de poucos dias vocês serão batizados com ou no Espírito Santo. Eu coloco entre parênteses em e no, porque eu preciso de explicar que no original grego, a preposição usada é importante. Preposições em qualquer língua é de suma importância. E aqui nós temos uma preposição usada no grego, é uma preposição com duas letras. No grego é um epsilon e um nun, que vem para o português como um E e um N. A preposição em grego significa dentro, ou em no sentido de estar dentro. Quando o tradutor ou tradutores, no caso da NVI são várias pessoas, traduzem para nós para o português, eles tentam trazer da forma mais correta, gramaticalmente correta e que soa melhor. Então, diz assim, Jesus falou, João batizou em água. Não soa bem em português, então eles traduzem com. Mas a gente tem que entender que esse com é a preposição en, que significa em água. O batismo de João não era por aspersão, como faz a Igreja Católica, a Presbiteriana, a Episcopal,
que batiza por aspersão. O batismo de João era em água. A pessoa descia na água, era submersa na água, porque a palavra batismo significa isso. Então Jesus diz assim: vocês não saem de Jerusalém, mas esperem pela promessa que receberam do meu Pai, na qual lhe falei. João batizou em água, mas vocês serão batizados em e o. No português, quando você junta a preposição em com o artigo definido ou, é transformado em no. Então, vocês serão batizados não só com, mas em o Espírito Santo, no Espírito Santo. Da mesma forma que a gente é batizado em água, da mesma forma que a gente entra na água e a água nos molha completamente, essa experiência é um batismo no Espírito Santo, em que o Espírito Santo nos molha completamente. Completamente. Presta atenção que nesta passagem, essa experiência é chamada de 3 coisas. Primeiro, é chamado de um dom. Vocês não saem de Jerusalém, pois vocês vão receber um dom. No português, infelizmente, na tradução, nós perdemos isso. No original diz assim: vocês receberão o dom que o meu Pai prometeu. Mas eu tenho que falar o que está no original, porque a Bíblia não foi escrita no português. Lucas não escreveu no português. A NVI, no inglês, claramente traz isso para nós. The gift that my Father has promised. Pastor, por que o senhor está falando tanto isso? Porque é interessante a gente entender que essa experiência que nós vamos falar hoje não é algo que você tem que ir atrás, que você tem que comprar, que você tem que ralar, porque é um presente. E o presente que Deus dá não é algo que você tem que implorar. Deus dá aos seus amados dons. Eu falo isso porque há tanta confusão contra isso. Eu, por exemplo, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que algumas pessoas diziam assim: você tem que ficar pedindo. E meu pai foi batizado com o Espírito Santo, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, minha irmã foi batizada com o Espírito Santo, e eu não. Aí eu falei: mas por que eu não recebi ainda? Porque você não é digno. Porque não chegou a sua hora. O que é que eu tenho que fazer? Fala glória, fala glória, fala glória. Aí eu comecei a falar glória. Não, fala mais rápido. Glória. Não, mais rápido, glória. Isso não é batismo com o Espírito Santo, irmãos? É um dom. Jesus disse assim: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos que lhes pedirem. Se um pai é abordado pelo seu filho que pede pão, a gente não dá uma pedra. Deus tem prazer de nos dar o Espírito Santo. Segundo, é uma promessa. Por que é uma promessa? Porque é algo que foi falado lá no Velho Testamento. O Velho Testamento contém muitas promessas que, algumas delas, só aconteceram no Novo Testamento. Outras ainda estão para acontecer. Promessas é diferente. A promessa de Deus não é como a promessa humana. A promessa humana é: prometo que amanhã eu vou andar de bicicleta com vocês. Não aparece. Por falar nisso, ontem nós fizemos uma coisa tremenda. Maravilhoso. Foi um dia de conexão. Conectamos com pessoas que nós não conectamos antes. E aí, depois que nós terminamos, caminhamos, andamos 6 milhas de bicicleta. Graças a Deus, seu pastor está em forma. 6 milhas de bicicleta. Foi maravilhoso. Conectamos com os irmãos. Aí, abriram os sanduíches. Mas tinha sanduíche. Quantos sanduíches vocês fizeram? 60. Por que vocês fizeram 60? Porque 40 pessoas disseram que iam vir. E apareceram 20 e pouco. Então, 13 pessoas são pessoas que prometem, mas não cumprem. Tem pessoas que vão perante o altar: eu prometo ser fiel a você até que a morte me separe. Só se a morte é o nome da outra. Só se a morte é o nome do outro. Porque quem está separando não é a morte. É o Ricardão. É a Sofia. Misericórdia mesmo. Mas quando Deus promete, Deus assim: eu não sou homem para me arrepender. Quando eu falo, eu cumpro. Viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quando Deus promete, você pode ser infiel, mas Ele permanece fiel. Ele sempre cumpre. Deus falou por Joel:
700 anos, mais ou menos, ou mais, antes da vinda de Cristo. Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Preste atenção. O Espírito de Deus sempre esteve no mundo. Desde a criação, o Espírito já era real. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sempre o Espírito de Deus esteve aqui. Mas o Espírito de Deus vinha sobre determinadas pessoas em determinados momentos. O Espírito de Deus no Velho Testamento vinha sobre reis, sacerdotes, pessoas especiais. Sempre eram pessoas que eram envolvidas com a liderança, sempre homens e judeus. Velho Testamento, o Espírito Santo sempre com líderes, homens e judeus. Joel diz assim: Deus vai mudar, haverá uma democratização do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai vir sobre toda a carne. Vossos filhos, mas também vossas filhas profetizarão. Os servos receberão do Espírito, os leigos receberão do Espírito, os gentios receberão do Espírito. E essa promessa foi feita. E Jesus falou assim: olha, o batismo com o Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. E por isso que Pedro reconhece isso, depois do dia de Pentecostes. Terceira coisa que diz aí, essa experiência é chamada de dom, de promessa, e número 3, de batismo. Eu já expliquei por quê. Porque é uma experiência que toma conta de todo o teu ser. E muita gente não entende isso. Toma conta da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, da tua mente, da tua boca, do teu coração, dos teus ouvidos, dos teus olhos. Não tem como você batizar. Tem gente, por exemplo, que batiza, mas deixa a língua de fora para não ser batizada. Aí continua a fofoqueira. Tem gente que batiza, mas deixa a carteira. Tem gente que tinha que ser batizado com a carteira. Mas o batismo com o Espírito Santo não tem jeito. Ou é ou não é. Porque quando ele vem, ele queima tudo. Batismo. Duas outras passagens importantes para a gente. Lucas capítulo 3. Aqui é João Batista. Anos antes desse acontecimento, início do ministério de Jesus. João Batista respondeu a todos, porque eles estavam pensando que ele era o Messias: eu os batizo em água, mesma preposição, em. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com ou no Espírito Santo e com fogo. Por que essa passagem é importante? Porque ela faz uma distinção entre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. João disse: eu batizo nas águas, mas Jesus batiza no Espírito Santo. Pastores batizam nas águas, mas Jesus batiza no Espírito Santo. Segunda coisa importante dessa passagem é que há uma outra referência ali no finalzinho do versículo: eles batizarão com o Espírito Santo e com fogo. Quem conhece poesia hebraica sabe que isso é um paralelismo. Ou seja, não existe dois batismos. Não é o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo. É que o batismo com o Espírito Santo é um batismo de fogo. E a gente vai falar mais sobre isso. Mesma passagem, perspectiva de outro evangelista, João capítulo 1. João está falando, não o teria reconhecido. Eles eram primos, mas ele está falando reconhecimento de Messias. Se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lindo isso. Essa manhã eu quero cobrir 4 importantes assuntos. E eu quero fazer de forma de pergunta. Primeira pergunta é:
quem é o Espírito Santo. Você diz assim, pastor, eu já sei isso, vai falar de novo sobre isso. Você talvez saiba, mas esqueceu. Tem pessoas aqui que não sabem. No primeiro culto, eu preguei sobre isso e eu sabia, orando essa manhã, o Senhor me falou no meu coração que teria uma pessoa aqui, e eu sabia onde ela estaria sentada, que precisava de entender quem é o Espírito Santo. E quando eu fiz o apelo, ela foi a primeira a levantar as mãos e dar a sua vida para Jesus. E no final do culto ela veio para mim e disse assim, pastor, hoje eu entendi. Eu tenho certeza que essa irmã vai servir o Senhor para o resto da vida. Quem é o Espírito Santo? Segunda pergunta, o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Terceira importante pergunta, por que era importante para eles? E quarta pergunta, por que é importante para nós hoje? Quem é o Espírito Santo? Vamos começar dizendo que ele não é. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma coroa. O Espírito Santo não é vento. Porque, embora ele traga energia, embora ele traga força, embora é usado a figura de pomba, água, coroa, fogo, vento, para exemplificar o Espírito Santo, é importante que eu e você entenda que o Espírito Santo é um ser vivo, uma pessoa. Nós sabemos que Deus se revela através do que nós comumente chamamos de trindade. A doutrina da trindade afirma que é um só Deus que se revela em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Das três pessoas da Trindade, duas delas não têm corpo como eu e você temos. O Pai e o Espírito Santo. O único que tem corpo como eu e você temos, quando eu digo corpo, eu estou falando corpo humano, 2 pés, 2 pernas, coração, mãos, olhos, é Jesus, o Filho. Isso é porque ele encarnou-se. E a encarnação de Cristo não foi uma encarnação temporária, mas uma encarnação eterna. Hoje há um representante da raça humana no céu, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele nos representa no céu. Mas o Pai e o Espírito Santo não têm corpo. Nós não temos dificuldade de entender que Deus não é uma força, pelo menos nós crentes, não é uma energia, não é um ser sem atributos pessoais. Nós sabemos que Deus é Pai, e que embora Deus não tenha corpo como eu e você temos, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que é amor, Ele é um Deus que nos ama, atributos de seres pessoais. Porque o Espírito Santo é chamado de Espírito, a gente esquece que Ele é uma pessoa. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo se entristece. Você pode mentir para o Espírito Santo, isso são atributos de personalidade. Então, primeiro, o Espírito Santo é um ser pessoal. Tão certo como eu estou te vendo, Ricardo, e sei que você é um ser pessoal, que existe o Espírito Santo, embora não tenha corpo e eu não vejo ele como eu estou te vendo, ele é um ser pessoal. Segunda coisa importante, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um Deus menor, o Espírito Santo não é parte de Deus, o Espírito Santo é Deus. Essa é a beleza da Trindade. A Trindade diz que um Deus em 3 pessoas, cada pessoa com uma função. O Pai inicia tudo, o Pai cria, deseja criar, deseja salvar, deseja amar.
Sempre a iniciação de tudo começa com o pai. O filho cumpre a vontade do pai. O pai cria, quer criar, o filho fala a palavra para criar. O pai quer salvar, o filho vem e salva. O pai quer amar, o filho vem e ama. E o Espírito Santo é a força por trás de tudo. Por trás da criação, por trás da salvação, por trás do amor. Por isso que as pessoas confundem ele como força e energia, porque ele é o poder por trás da Trindade. Cada parte da Trindade tem uma função. Jesus disse para os discípulos assim: olha, eu falei para vocês sobre ele. Aonde Jesus falou sobre eles? Sobre ele? Em João capítulo 14, 15 e 16. Que é aquele momento antes da última ceia. Nós participamos disso agora na Páscoa. Jesus estava no cenáculo com os discípulos, lavou os pés dos discípulos e ensinou para eles sobre o Espírito Santo. E nessa passagem, João 14, 15 e 16, Jesus ensina algumas coisas importantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, Jesus diz o seguinte: ele é o que dá vida. Por isso, a energia, o poder por trás. João 6,63 diz assim: ele é o Espírito que dá vida. Não é o Espírito de vida, mas o Espírito da vida. Verbo dar, presente do contínuo, ele continua dando vida. Se nós temos vida física por causa do Espírito Santo, se no mundo há vida, é por causa do Espírito Santo. E se há vida espiritual, é por causa do Espírito Santo. Por que tantas pessoas estão mortas espiritualmente? Porque não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo tudo é morto. A nossa leitura da Bíblia é morta. Você quer ler a Bíblia, não consegue, dá sono. Você dorme no culto, você não consegue louvar a Deus. Você não consegue sentir a presença de Deus. Não é que o culto está ruim, é porque você está sem o Espírito Santo. E se você tivesse o Espírito Santo, você ia sentir a presença dele. É o Espírito que dá vida. Segundo, é o Espírito que ensina. João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse versículo. A palavra conselheiro é a palavra grega paracleto, que é traduzida como conselheiro, advogado, aquele que está do seu lado, ajudador. Mas é importante a gente entender: para é uma outra preposição grega. Para significa estar ao lado de, paralelo, ao lado de. Cleto é o verbo chamar no grego. Paracleto é aquele que é chamado para estar do nosso lado. Por isso que é chamado de conselheiro, ajudador, etc. Mas o conselheiro, o paracleto, aquele que é chamado para estar do seu lado, quando ele vier, o nome dele é Espírito Santo, uma das coisas que ele vai fazer, ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Por isso que no domingo passado eu falei, eles não podiam estar elegendo Matias, porque não tinha o Espírito Santo ainda dentro deles. Então, o Espírito Santo ensina. Você lê a Bíblia, porque hoje a gente, para saber o que Jesus falou, a gente tem que ler a Bíblia. O Espírito Santo vai te ajudando a entender aquilo. E quando você precisa, o que ele faz? Ele traz de volta a sua mente. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Quantos podem dizer amém? Terceiro, diz que ele está sempre do nosso lado. Eu já falei sobre isso, mas quero chamar isso novamente. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro, conselheiro paracleto, aquele que está do seu lado, para estar com vocês para sempre. Quando Jesus falou isso, Jesus estava com eles, Jesus estava do lado deles, Jesus comia com eles, Jesus andava com eles. Então Jesus falou assim: olha gente, quando eu for embora, eu vou pedir ao Pai e ele lhes dará outro. No grego, existem duas palavras para outro. Uma, por isso que eu coloquei sublinhado, uma é a palavra hétero, de onde nós tiramos heterocêntrico ou heterossexual, sexo diferente. Então uma pessoa que é heterossexual, ela é atraída a uma pessoa do sexo diferente, é a forma que Deus criou. Então, se eu falo no grego assim, olha, aqui eu tenho uma chave.
E aqui eu tenho uma outra chave. Embora é bem pequenininha, dá para ver claramente aí de baixo que são duas chaves. Uma chave, outra chave. A palavra seria hétero. As duas são chaves, mas não são iguais. Mas se eu quisesse falar assim, gente, olha, aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho outra chave. Qual é a diferença dessa para essa? As duas são chaves, mas essas duas são iguaizinhas. A única diferença é que elas abrem portas diferentes. Elas têm função diferente, mas elas são igualzinhas. A palavra não seria mais hétero no grego, seria allos. Outra igualzinha à primeira. Por que eu falo isso? Porque Jesus disse assim, olha, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro, a palavra usada é allos. Outro igual a mim. Da mesma forma que eu estou do lado de vocês, o Espírito Santo vai estar do lado dos meus discípulos daqui para frente. Eu só vou ficar com vocês 3 anos, mas Ele vai ficar com vocês, ao lado de vocês, para sempre. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Para sempre. Amém. Isso significa, queridos, que o Espírito de Deus é para nós o que Jesus era para os discípulos. E que da mesma forma que João andava com Jesus, o Milson anda com o Espírito Santo. O Fernando anda com o Espírito Santo. A Ana anda com o Espírito Santo. E Ele está do nosso lado para sempre. Naquela época, algumas pessoas podiam rejeitar a Jesus ou aceitar a Jesus. Da mesma forma, hoje as pessoas podem aceitar a presença do Espírito ou rejeitar a presença do Espírito. Jesus falou mais ainda, ele disse assim, Ele convence. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o Paracleto não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Jesus fica com a gente, Jesus ia morrer. João capítulo 14. Ele diz assim, olha, é melhor que eu vá. Porque se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. E lá em São Francisco, em 2015, eles vão precisar do Espírito Santo. Se eu não for, eu vou ficar com vocês só aqui em Jerusalém. Mas o Espírito Santo vai estar com todo mundo que quiser a presença dEle. E diz no verso 8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem faz a obra de convicção não é o pastor, é o Espírito Santo. A gente está falando de pregar o Evangelho, a gente prega o Evangelho, mas quem convence é o Espírito de Deus. E se as pessoas querem aceitar a sua convicção ou rejeitar, problema delas. Mas eu prego e quem faz a convicção? O Espírito Santo. O Espírito Santo não só convence o mundo, mas convence a gente também. Você está fazendo um negócio lá, essa semana foi época de imposto de renda. O Espírito Santo fala assim, fala a verdade, rapaz, você não ganhou só isso não. Quem é que está falando isso? É a voz do pastor Fernando aqui na minha cabeça. Não, é a voz do Espírito Santo. Agora, você pode obedecer ou rejeitar. Aquela palavra que você falou está errado. Aquele sentimento não é bom. O que você está falando com a sua esposa não é bom. É o Espírito Santo que convence, aquela luzinha que acende dentro da gente. É obra dele. Ele guia em toda a verdade, João 16, 13, 14 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito Santo nunca dirige a gente para o erro. Ah, o Espírito de Deus me levou para ir para um centro de macumba. Não é o Espírito de Deus, isso aí é o Espírito do diabo. Porque macumba não tem nada a ver com Deus. Ah, Deus me revelou, Deus me trouxe uma palavra, é Deus, que fulana de tal vai morrer e quando ela morrer, você vai poder casar com o esposo dele. É espírito do diabo, porque Deus não faz isso. Isso não é de Deus. Mas irmãos, presta atenção, tem muita gente dizendo que é Espírito de Deus quando não é Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus leva toda a verdade. Você diz, mas pastor, isso é verdade. A verdade é a Bíblia, queridos. Jesus disse assim, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra.
E o meu receio no mundo pentecostal é que há tanta palavra que diz que é Deus e que não é Deus. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Uma vez eu estava ensinando, na época a gente chamava de estudo bíblico. Uma irmã portuguesa assim, o Espírito Santo apareceu para mim essa manhã, e ela veio do catolicismo, e estava com uma dificuldade tremenda de sair do catolicismo, não no sentido de, mas aquela religiosidade, idolatria. E ela queria orar para Maria, e nós, crentes, cremos que Maria é abençoada, mas ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. Ah, mas Jesus é Deus. É, mas no conceito, ele é Deus em natureza, mas ela é mãe de Jesus aqui na terra. E Maria tem um lugar tremendo na Bíblia, mas a gente não ora para Maria, não adora Maria, e ela gostava disso. Então um dia ela chegou e disse assim, o Espírito de Deus apareceu para mim e disse assim, para mim posso orar para Maria à vontade, porque isso é a vontade de Deus. Não é o Espírito de Deus. O Espírito Santo leva sempre a toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então cuidado com profecia contrária à Bíblia, revelação contrária à Bíblia, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia a palavra. E não só isso, diz que ele glorifica a Jesus. É tão lindo a Trindade. Alguém diz assim, pastor, eu posso adorar o Espírito Santo? Bom, se ele é Deus, você pode adorar ele. Mas a única coisa é o seguinte, se você entrega a adoração ao Espírito Santo, ele vai e entrega para Jesus. E Jesus dá ao Pai. Não há competição na Trindade. Então, isso é maravilhoso. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. É um ser pessoal que nos dirige, que nos dá vida, que nos ensina, que está ao nosso lado, que convence, que guia em toda a verdade. Rapidamente, o que é o batismo no Espírito Santo? Bem, para a gente falar do batismo no Espírito Santo, a gente tem que novamente olhar duas passagens de 3 preposições no original e também no português. João 14, 17 diz, o Espírito da verdade, Jesus estava falando para os discípulos, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Com é a preposição no grego para. Ele está ao lado de vocês. Mas um dia ele vai estar dentro de vocês. Preste atenção, Jesus está falando com os discípulos. O Espírito Santo agora está ao lado de vocês, com vocês. Mas um dia ele vai estar dentro de vocês, em vocês. Preposição em. E Atos 1,8 diz, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Preposição epi. Que significa não só sobre, mas sobre no sentido de submergindo em volta de todos vocês. Preste atenção. 12 discípulos, Jesus fala assim, o Espírito Santo está com vocês. Jesus morreu na cruz, os discípulos estavam dentro do cenáculo, antes os discípulos aceitavam Jesus como Messias, agora eles precisavam de ter uma revelação maior de quem Jesus era. Jesus entra no cenáculo, mostra, vocês vimos a semana passada, suas mãos. A Bíblia diz que ele fala com eles a respeito do cumprimento da Bíblia. Pela primeira vez, os discípulos agora estão vendo Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, porque é Deus absoluto sobre a vida deles. Salvador, porque agora perdoa os seus pecados. Naquele momento, Jesus recebam o Espírito Santo. Agora eles têm o Espírito Santo dentro deles. Jesus fala, mas vocês precisam de uma outra experiência quando o Espírito Santo virá sobre vocês. Mesma coisa. Antes de eu e você sermos cristãos, o Espírito Santo estava conosco. Da mesma forma que ele está aí fora, puxando as pessoas, mostrando às pessoas a respeito de Deus. Os céus declaram a glória do Senhor, mostrando o céu. A gente ontem estava lá no Angel Island, vendo a beleza da cidade de São Francisco. Todas as pessoas que estavam naquela ilha estão vendo aquilo. E os céus estão declarando, não que São Francisco é bonito, mas aquele que criou São Francisco é um Deus tremendo.
Você sabe que antes mesmo de você ser crente, como o Espírito Santo estava lá tentando trazer você para Deus. Mas um dia você disse: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero te convidar para entrar no meu coração. Eu sei que eu sou pecador, que sem ti eu não sou nada. Entra no meu coração. E quando você faz isso, a Bíblia diz: eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada dentro dessa pessoa. Como é que Jesus, que tem corpo como eu, posso estar dentro de mim? Através do Espírito Santo. Isso é chamado na Bíblia da experiência do nascer de novo. Alguém aqui nesta manhã que precisa de nascer de novo. Alguém aqui nesta manhã que tem o Espírito Santo do seu lado. Mas hoje, antes de sair daqui, ele vai estar dentro de você. Por quê? Porque você vai convidá-lo. E eu vou orar com você. Mas existe uma terceira experiência, que é ter o Espírito Santo agora, não só dentro de nós, mas sobre nós. E a ideia é que agora ele flui de dentro de nós para fora. E assim como eu entrei na água para ser batizado, agora o Espírito Santo toma toda a minha vida. Note, por favor, a terceira pergunta. Por que era importante para ele? Eram 11 discípulos, Judas já tinha morrido, traído Jesus, Matias foi escolhido no lugar dele, Maria estava lá, Maria Madalena, os irmãos de Jesus. Mas essas pessoas eram pessoas naturais, pessoas que agora serão salvas, mas pessoas que viviam no mundo natural. E as coisas de Deus só podem ser entendidas no espiritual. Era necessário que eles tivessem uma experiência que daria a eles um poder que eles não tinham, por isso que é um dom. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e só então vocês podem ser minhas testemunhas. No clipe de hoje a gente viu que Pedro diz assim: agora a gente pode ir lá fora pregar o Evangelho. Porque até então, eles não tinham recebido esse poder do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Sem isso, Pedro continuaria covarde. Sem isso, Pedro continuaria negando. Sem isso, os discípulos continuam sendo naturais. Com o poder do Espírito Santo, não só eles teriam poder sobrenatural, porque daqui para frente, os mesmos milagres que Jesus fez, eles fizeram também. Então era poder para fazer milagres, mas mais do que isso, era um milagre de transformação interior. De covarde a corajoso. De alguém que não perdoa em uma pessoa que perdoava. Um dos sinais do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Por quê? Porque Tiago diz que a língua é o membro do corpo indomável. Com ela a gente adora a Deus e com ela a gente fala mal de um irmão. Quando o Espírito Santo entra, ele toma a língua para dizer o seguinte: agora quem está no controle da tua vida sou eu. Preste atenção. João diz que é batismo com o Espírito Santo e com fogo. Muitas pessoas recebem uma visitação do Espírito Santo, um toque do Espírito Santo, mas eu não creio que são batizadas com o Espírito Santo. Alguém diz assim: pastor, qual é a evidência de uma pessoa batizada com o Espírito Santo? A maioria dos pentecostais diz assim: é falar em línguas. Não. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo é uma vida transformada. Transformada. Não me diga que você é batizado com o Espírito Santo se você continua mentindo, falando mal dos outros. Queridos, eu creio, e por isso que eu estou fazendo essa mensagem, uma passagem importante para nós, na nossa igreja, que a nossa igreja, e eu não vou falar da igreja Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da comunidade, nem da presbiteriana. Deus me chamou para pastorear a mensagem de paz. E eu vou começar com a mensagem de paz. Eu creio que a nossa igreja está precisando de um fresco batismo do Espírito Santo e com fogo. Por quê, pastor? Porque eu estou vendo
Crentes da mensagem de paz sendo infiéis à sua esposa. Crentes da mensagem de paz preso à pornografia. Crentes da mensagem de paz colocando post no Facebook, no Instagram, coisas que não é digno não de nem crente, quanto mais de um crente. Crentes da mensagem de paz, vivendo uma vida dupla. Nós precisamos, irmãos, de um batismo de fogo. Eu vim de um legalismo terreno, grosso. Até a palavra não me vem na mente, porque é tão terrível. Da igreja que eu vim era tão legalista que se o meu cabelo tivesse encostando na orelha, eu já era chamado à frente. A mulher não podia usar calça comprida, o homem não podia jogar bola. Legalismo. Não podia brinco, não podia maquiagem. A gente não quer voltar para isso. Mas pelo menos havia uma diferença. Era física, mas havia uma diferença. Você viu uma pessoa andando na rua, é crente. Olha lá, é crente. O jeito de andar, carregava a Bíblia do lado do braço, baixo do braço. Havia pelo menos uma diferença física, embora essa não é a mais importante. Hoje o negócio está tão feio que a gente não sabe quem é crente e quem não é crente. Vai numa festa, crente bebe cerveja como não crente. Bebe vinho como não crente. Se embebeda como não crente. Fala palavrão como não crente. Está precisando de batismo com fogo, irmãos. Eu sei que o pessoal não está falando muito não, porque está tocando em algum lugar aí. Mas a gente tem que tocar nessas feridas. A gente está precisando de casamentos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Se assim que você tem problema, a primeira coisa que você tem é divorciar, alguma coisa está errada. Isso é coisa do mundo. O mundo faz assim. O mundo é, quando não dá certo, o que a gente faz? Divorcia. Se tem uma criança fora do casamento, aborta. O mundo não dá valor ao casamento, não dá valor à santidade, não dá valor a uma vida diferente. Agora, com crente não pode ser assim. Não ameis o mundo nem que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está com ele. Eu não estou falando de legalismo, eu estou falando de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Muda a vida da pessoa. E eu oro que a nossa igreja seja, nessa manhã, batizada com batismo, com o Espírito Santo e com fogo. Que os homens se tornem homens de Deus. Que as mulheres de Deus. Que a gente se torne gente mais sensível às coisas de Deus. Outro dia, uma pessoa do membro da igreja, você sabe o que eu estou falando, e vão falar para ela, I don't care. Não quero mais casamento. Mas por que você não quer casamento? Não quero mais. Quero divórcio. A gente trabalha, aí agora quer voltar. Aí por que você não está mais na igreja? Porque eu fui discriminada. Foi discriminada por quê? O problema é o seu coração. O problema é que você não mudou dentro de você. O problema é que você é egocêntrica. Crente tem que, a Bíblia diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente olha para a cruz, acha bonito. Qual foi o hino que vocês cantaram? Cadê o Arnold? Não sei onde ele está, estava dirigindo louvor agora há pouco. Está aqui, onde você está, querido? Não sei. Está em algum lugar. Está na cozinha. O fogo está aqui. Presta atenção. Olha o hino que eles cantaram. Nada nesse mundo satisfaz. Querido, só se for batizado com o Espírito Santo. Não quer dizer que o mundo não tem coisa bonita, não. A gente quer andar de bicicleta, a gente quer ter um carro bom. Mas nada satisfaz como Jesus. Nada satisfaz como a palavra. Batismo com o Espírito Santo é para isso. E Jesus falou, vocês não podem sair daqui até que vocês sejam batizados com esse Espírito Santo. Queridos, por que é importante para nós hoje? Eu creio que a gente está vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Não é à toa. Eu vivo na América há 37 anos. Esse país está indo de mal a pior. Moralmente. Economicamente ainda não. Mas moralmente nós estamos vivendo em caos. As igrejas presbiterianas na América, há um mês atrás,
aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou significa que um pastor presbiteriano hoje pode ser homossexual casado com outro homem ou mulher casada com outra mulher. Isso é um caos, porque isso é contra a Bíblia. Nós não somos contra pessoas que lutam com esse problema. O fato de lutar não é pecado. Eu também luto com muita coisa e você também. Mas isso não é desculpa para a gente ir contra a palavra de Deus. E você diz, pastor, esse é o país... E o Brasil? O Brasil está pior. Brasil, o negócio está feio, queridos. Então, no mundo de tristeza, de imoralidade, Deus tem que levantar o seu povo para ser diferente. O clima espiritual no Velho Testamento era descrito através dos reis de Israel. E Israel teve vários reis terríveis, mas o pior rei de Israel, de todos eles, de acordo com a Bíblia, era o rei Acabe, com a sua esposa Jezabel. A Bíblia diz, não teve rei pior do que Acabe e Jezabel. Foi o caos moral de Israel. Durante os dias de maior caos moral, Deus levantou o maior de todos os profetas em Israel, chamado Elias. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo dias de Acabe e Jezabel. Mas Deus está levantando Elias. Elias é profeta de fogo. Elias é profeta cheio do Espírito Santo. Elias é profeta que faz diferença. Elias é profeta que aponta o dedo e diz assim, diz o Senhor, e pode seguir porque eu estou fazendo o que eu vejo Ele fazer. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo porque nós estamos vivendo em dias maus. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Quando aconteceu o dia de Pentecostes, Pedro pregou um tremendo sermão, disse isso é cumprimento de Joel 2:28, apontou para Jesus, e Pedro terminou dizendo o seguinte: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Preste atenção. Pedro diz o seguinte: primeira coisa que tem que acontecer é arrependimento. Segunda coisa, tem que ser batizado, falando de uma vida cristã agora como salvo. Terceiro, precisa de receber o dom do Espírito Santo. Nossos irmãos batistas dizem assim, mas isso era só para eles. Pedro diz assim, não, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, lá em São Francisco, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu tenho 3 coisas que eu quero fazer antes da gente sair daqui para ter o restante de domingo e almoçarmos. Arrependam-se, seja batizado, receba o dom do Espírito Santo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu queria que ninguém andasse, ninguém falasse. Não quero música agora. Preste atenção. Intercessores, interceda, por favor. Eu não estou perguntando se você é membro da Igreja Mensagem de Paz, se você é pastor. Preste atenção, por favor. Ninguém conversa agora. Não estou perguntando se você é pastor, diácono, canta no louvor. Deus está nos chamando para arrependermos. E se a área na sua vida que o Espírito de Deus agora está trazendo convicção, dizendo, você tem que se arrepender disso. Tem pessoas que têm que se arrepender de falta de perdão no seu coração. Pessoas têm que se arrepender de traição. Pessoas têm que se arrepender de pornografia. Pessoas têm que se arrepender de ser mau testemunho. O Espírito Santo está falando conosco. A primeira coisa que eu quero nessa manhã é arrependimento. Arrependimento é, Senhor, eu reconheço que eu estou errado e eu quero mudar. Me ajuda. Arrependimento da sua droga que você toma, da bebida que você se embebeda, do cigarro que você fuma, da pornografia que você está envolvido, da ingratidão, da rebeldia. E nessa manhã Deus está dizendo, arrependam-se. Ninguém vai vir aqui à frente, ninguém vai ficar de pé, mas eu quero orar.
Se nessa manhã você diz, pastor, Deus está falando comigo, eu quero que você diga, Senhor, lá no coração seu, não precisa de abrir a boca, deixa falar lá no seu espírito, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero arrependimento, eu não quero mais agir assim. Eu tenho falado o que eu não devo falar, eu tenho visto o que eu não devo ver. E se você diz, pastor, eu quero que o Senhor, só o Senhor, ninguém mais, possa concordar comigo nessa oração de arrependimento, e quiser levantar a mão rapidinho só para mim ver, eu vou orar com você. E você diz, Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, por toda igreja, obrigado. Eu queria que a gente orasse uma oração junto, bem alto. E vai ter um momento na oração, primeiro eu vou pedir que você repita, e vai ter um momento que eu quero que todo mundo fique em silêncio, e você vai falar no seu pensamento. Espírito Santo, ajuda-nos agora. Diga comigo, Senhor Deus, eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho feito, falado, sentido, pensado, que não tem te agradado. E nesta manhã, de forma específica, eu me arrependo de... Fica quietinho, fala com Deus agora, lá dentro de você. Repita comigo, eu recebo o teu perdão e a tua ajuda para ser diferente. Em nome de Jesus. Amém. Mantenha os seus olhos fechados, cabeça baixa, por favor, e continue intercessores intercedendo. Nesta manhã, eu quero orar por qualquer pessoa que diz, pastor Fernando, hoje eu quero Jesus dentro do meu coração através do Espírito Santo. Eu sei que Ele está ao meu lado, mas hoje eu quero Ele dentro de mim. E eu quero publicamente confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Esta manhã eu quero fazer dele o meu Senhor e meu Salvador. Eu convido a Ele para entrar no meu coração hoje e ser o meu Senhor. Levante a sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Quem nessa manhã quer convidar Jesus para estar dentro de você, através do Espírito Santo? Você diz, pastor, eu não quero mudar de religião, pastor, me ajuda. Eu não estou te falando para mudar de religião, estou falando se você quer, a partir de hoje, ter o Espírito Santo dentro de você, você quer confessá-lo como Senhor e Salvador. Se você está aqui nessa manhã, por favor, levante a sua mão bem alto para que eu possa orar por você. Deus abençoe, eu vejo sua mão, querido. Pode abaixá-la. Obrigado. Há uma segunda pessoa, eu sei que tem. É um homem. E você diz, olha, eu não posso fazer porque tem muita coisa errada na minha vida. Deixa eu consertar essas coisas primeiro. O Espírito Santo diz assim, você não vai consertar sozinho, só com a minha ajuda, se eu estiver dentro de você. Há uma segunda pessoa hoje que precisa de fazer essa lição para Cristo. Pode levantar a sua mão, eu vou orar por você. Depois do culto eu vou falar contigo, mas agora só eu e você estou vendo. Qual é a segunda pessoa? Onde você está? Eu quero orar por você. E hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É a última vez que eu vou perguntar se você diz, eu quero, Deus abençoe, eu vejo a sua mão. Obrigado, querido. Obrigado. Era um homem, como eu te falei. Eu vou orar por vocês dois. E se houver mais alguém depois do culto, vocês dois, por favor, depois do culto, eu quero que você venha aqui na frente e deixe eu orar com vocês dois. E se houver mais alguém e quiser vir falar comigo, ou com um dos pastores, faça. Se você está assistindo em casa, faça. Deixa eu orar por eles. Pai, em nome de Jesus eu oro em favor de todos aqueles que levantaram as mãos, esses dois homens, que tiveram a coragem de falar para mim, como pastor deles hoje, eu quero Jesus no meu coração. Eu declaro que hoje Jesus está dentro deles, através do Espírito Santo, não mais do lado de, mas agora dentro deles, para capacitá-los para viver uma vida diferente, em nome de Jesus. E todos digam amém. Dê um grande aplauso ao Senhor por essas duas pessoas. Aleluia!